a primeira situação é a gente pensar no cabeçalho. Como que a gente vai padronizar esse cabeçalho? Então, eu tenho esse daqui. Eu gosto de colocar um logo, alguma coisa que a gente tenha na empresa. Depois, esse aqui é um exemplo. É um procedimento, classificação do procedimento, com base naquela que a gente já decidiu em conjunto como que vai ser nossa classificação. Normalmente é a qualidade que decide isso, tá? Então, esse sim é da qualidade, é uma responsabilidade nossa, e aí a gente que passa para as áreas, e pode ser que depois a gente até ajude eles a se codificarem, porque eles vão se perder, é muito comum eles se perderem. A classificação, tá vendo aqui a classificação dele? Então, ele é da classificação procedimento operacional padrão. Ele foi emitido em outubro de 2022 e a próxima revisão deverá acontecer, no mínimo, em outubro de 2023. Ele foi feito pela Milena e ele foi revisado, ou liberado, ou aprovado pela pessoa X. Dei exemplo aqui, o Alan. O foi o nosso aprovador. É a revisão 00 e aqui é a paginação só para se organizar, tá? Aqui é o título do nosso documento. Então, esse cabeçalho, ele vai ser o nosso guia para a gente trabalhar depois, sobretudo, com as classificações, com as listas de quais são os POs, quais são os IOs, quais são os manuais, quais são os documentos técnicos. Procedimento operacional padrão. O que é o procedimento operacional padrão? Ele é um documento em que, assim, eu fico preocupada, porque é muito comum eu ver num procedimento operacional as pessoas falarem, mas aqui estão os EPIs. A gente colocou EPI, a gente colocou também segurança, a gente colocou acidente de trabalho, e aí começa. Colocamos o teclado do RH, sugiro evitar de colocar tudo isso. Por quê? Como auditora que sou, já peguei problema por causa disso. Exemplo. Se você for ver a bula de um remédio, você não pode fazer nada. Se você for ver a ficha de uma alvejante lá de uma cândida da vida, você tem que usar aquelas máscaras. Então, assim, se eu colocar alguma informação diferente do que uma ficha de segurança fala, já é uma divergência. Então, por exemplo, ter um documento em que tenha usar os EPIs tais, eu sugiro não colocar. Qualquer coisa que tiver de divergência pode ter problema. Inclusive, isso amanhã ou depois fala, não, mas aqui na empresa que eu trabalhava não era importante isso. Mas tem as fichas lá dos produtos, temos todas as fichas. Tudo bem. Mas por que o procedimento fala que você só precisa usar a luva, nesse caso não precisa da máscara? Se aqui está dizendo que você tem que usar máscara quando você faz esse procedimento, com esse tipo de produto químico. Então, eu evito. O que eu gosto de colocar dentro de um procedimento? O objetivo do procedimento, o público-alvo, para quem que é isso, e aí eu vou explicar um pouquinho por que eu gosto do público-alvo, as normas e os documentos complementares para realizar aquele procedimento. Porque se você falar para mim, Milena, para realizar esse procedimento é importante você estar com a norma de defeitos. Mas eu não tenho a norma de defeitos. Mas a gente vai classificar os defeitos pela norma de defeitos. Então, peraí, então nem adianta eu ir para esse documento. Então, junto com isso aqui, eu já preciso ter as normas lá, precisa ter a norma nenhuma, então eu tenho que adquirir essa norma. Definições, porque definições às vezes é importante, então assim, eu vou dizer para você assim, o que é a largura? Não, a largura do tecido vai ser considerado de extremidade a extremidade. Isso significa o quê, Milena? Significa que é de ponta a ponta. Não. No nosso caso, nós vamos considerar só a largura útil. A largura útil do tecido é 2 centímetros, tantos centímetros para dentro, do ponto tal menor para cá, ou independente da orelha, sem falar como, mas você tem que explicar a definição do que você está falando sobre o que é a largura do tecido. As condições necessárias para ser realizado, então não adianta eu falar de fazer uma inspeção se eu não tenho nada em mãos, eu não tenho uma fita métrica, eu não tenho isso é tão importante, a gente não tem iluminação suficiente, eu não tenho na mesa, porque isso é que as inspetoras mais sofrem, que ela não tem um lugar, elas não têm um tablet, elas não estão com o formulário, o celular delas está lotado de foto, elas não têm foto, o celular, elas usam o celular particular delas que está lotado, elas não conseguiram descarregar, não conseguem tirar nenhuma foto, então aí eu peço uma inspetora aí para a linha de trabalho, sem sequer oferecer o recurso mínimo para ela trabalhar. Isso serve para todo o procedimento. Então, que recursos que eu preciso para fazer esse procedimento? Execução do próprio processo, ou do ensaio, se for no caso de laboratório,
resultado que a gente espera daquilo ali e o que fazer caso dê algum problema é muito importante. Então, tá bom, eu espero esse resultado, mas caso aconteça tal coisa, qual que é a minha tratativa de ação? E depois a cadeia de ajuda. O que é cadeia de ajuda? Os contatos, ou cadeia de ajuda, ou contatos, o nome que quiser dar, são os contatos que a gente vai ter caso eu tenha dúvida. Então, eu sou um operador, estou lá novo, procuro cadeia de ajuda e vejo com quem são as pessoas que eu posso falar sobre aquele procedimento que pode me instruir, ok? Bom, então vamos lá. E aí, dentro disso daqui, alguns campos a gente considera como obrigatório e outros campos a gente pode considerar eles como não obrigatórios, você só coloca se existe e se é pertinente para aquele procedimento ou não. Exemplo, quando a gente vai falar de objetivo, o objetivo, ele é um campo obrigatório? Sim. Por quê? Porque é nele que a gente vai descrever o que a gente quer com aquele ensaio, com aquele procedimento. Então, aqui eu dei um exemplo. Vou prescrever o método de determinação da largura dos materiais têxteis. Então, o meu procedimento é o quê? É um método para encontrar a largura do nosso artigo. Tá bom. Quem que vai fazer esse tipo de ensaio? Vai fazer esse tipo de ensaio, por exemplo, a inspetora, o laboratorista, o cara que recebe as malhas, o do corte, enfim. Quem é que vai ter que ser treinado nisso? Pessoal, ressalva. Por que isso é importante? Porque eu sugiro o RH linkar, a gente tem que linkar. Toda vez que eu tenho uma descrição de função dentro do RH, a gente pode linkar a descrição de função com os procedimentos que as pessoas precisam realizar quando entram na nossa empresa, ou que devem realizar uma reciclagem a cada tanto tempo. Exemplo, eu vou pedir para que toda pessoa que for contratada no laboratório, lá para o meu RH, precisa vir aqui em um mês e te entregar tudo que ele está assinado. A gente tem que te entregar nós, que somos responsáveis lá do laboratório, eu vou entregar que ele foi treinado nesses 5 procedimentos. E aí, a gente tem que monitorar isso para daqui um ano, a gente, no mínimo um ano, ir lá e fazer uma reciclagem ou uma auditoria. O que acontece? A gente tem o hábito de criar algo, treinar e não fazer mais nada com o assunto. E aí a gente acha que está todo mundo fazendo certo porque a gente já treinou. Então, por isso que é muito importante o auditor interno, o auditor de processo. E o auditor de processo não precisa ser necessariamente alguém da qualidade. Ele tem que ser alguém treinado em auditoria. Passado por uma instrução de como realizar uma auditoria, até para ele conseguir fazer as perguntas corretas. E aí, outra coisa que tem que vincular com isso é toda vez que tiver uma pessoa de férias, que a gente chama de backup, por exemplo, abre parênteses, requisito de inspeção de qualidade, requisito de qualidade assegurada da Renner. Um dos requisitos que ele solicita lá é se a gente tem a lista de sucessão da qualidade. Nesse requisito, ele coloca lá assim, quem é a tua lista de sucessão? Como que eu sugiro para vocês? Não trabalhem só com um organograma ou com uma lista de quem responde quem, só da qualidade. É da fábrica inteira. Por quê? Porque eu preciso saber que na ausência do meu laboratorista, quem é a pessoa, qual é o cargo que eu posso cobrar que vai ser treinado nesse ensaio também. Aí a pessoa tira férias, não, então chama a Joyce sabe fazer esse ensaio. Mas a Joyce não está hoje. Ela foi acompanhar não sei quem lá na onde, eu teve que ir lá resolver o negócio na renda, vai ficar 3 dias fora. E agora, quem que faz? Não, é simples, é só olhar o procedimento e fazer. Não é. Tem uns procedimentos que são bem simples, mas a maioria não é. Então, por isso que é importante, na lista de sucessão, a gente, inclusive, correlacionar com o cargo backup. Quando você vai fazer no próprio organograma aqui do Word, existe, por exemplo, um quadradinho que aí você coloca aqui, você tem um quadradinho pequeno. Ali é o teu cargo, você pode colocar o teu cargo reserva. E vincula isso dentro do teu RH. Ou dos gestores responsáveis das áreas. Ok? Voltando agora, fechando parênteses. Então, por isso que público-alvo é importante. Tá? Porque quem executa aquilo, quem que vai ser o responsável de colocar digital lá e bater, falar, não, fui eu que fiz. E nós vamos cobrar, e nós vamos auditar para saber se a pessoa está fazendo correto. Se ela está fazendo, se ela está controlando, se ela está registrando, se ela está guardando a evidência, enfim, de acordo com cada procedimento.
Depois o outro vai ser o que eu preciso para fazer isso daqui, né? Que é quais são os documentos. Então, nesse caso, a gente vai dar o exemplo. Eu vou utilizar como base a norma tal, que é a de determinação da largura, que é a 105,89. Eu posso ou não colocar lá 2006, 1998, porque eu posso colocar assim também. Eu uso a norma NBR 105,89 e suas atualizações. Também pode ser, porque a gente sabe que conforme ela vai atualizando, é o que você vai estar usando no momento. Então, pode ser que se eu coloco e suas atualizações, na hora de uma auditoria, eu vou sugerir que você verifique para mim lá qual está vigente dentro do sistema da BNT ou do Target, de onde a gente adquirir a norma, e vou fazer essa conferência. Se você não coloca, você tem que ter pelo menos a norma disponível ali. Tudo vai depender do auditor que a gente tem. E depois, o laudo, por exemplo, para realizar essa norma, eu também preciso de outro documento. O quê? O laudo, porque não adianta eu fazer todo o ensaio se eu não laudar. Então, tá bom, então eu preciso de um laudo. Mas como que vai ser o nosso laudo? Vai ser via Cisplan ou via sistema, ou Sisteixo, ou qualquer outro sistema. Não, vai ser lá no papelzinho, ele coloca e guarda depois o papelzinho. Tudo bem também. Se vai ser em planilha, no Excel, tá bom? Então, registra que dia que você fez, que lote que você fez, faz toda a rastreabilidade para você encontrar depois aquele ensaio que a gente realizou no dia. Depois, no tópico de definições, é um campo que ele não é obrigatório, ele não é considerado obrigatório, mas ele é um campo que ele ajuda em muitos momentos quando a gente tem que instruir algo, né? Então, eu quero explicar o que é largura, eu quero explicar ali o que é gramatura, eu quero explicar o que é alteração dimensional, eu quero explicar o que é torção, eu quero explicar alguma coisa, eu tenho essa possibilidade. Vou dar um simples exemplo. A gente usa muito a palavra que nós somos técnicos, solidez. Mas se você usar essa palavra no mercado, ninguém entende. Você tem que falar o quê? Manchou, desbotou. Aí todo mundo entende. Migrou. Aí todo mundo entende. Então, eu posso escrever lá no solidez, a palavra solidez, definição de solidez. É o processo, tá, que acontece e tal. Então, é uma tratativa, é uma instrução a mais, esse campo definições. Condições necessárias, então, para realizar o seu ensaio, ou o seu procedimento. Vou dar um exemplo. Vamos fazer aqui junto o nosso procedimento, o nosso método de inspeção. Condições necessárias para realizar o nosso método de inspeção. Vai ser em ar? Vai ser em mesa? Não, vai ser em mesa. Então, tá bom. Eu preciso o quê, então? Eu preciso pelo menos de uma mesa, que tenha no mínimo 90 de altura, que tenha 2.500 watts de iluminação. E aí vocês começam. Por que isso, meninas? É super importante vocês colocarem isso, sobretudo no manual de vocês. Para que quando a gente correlaciona isso, a gente faz um treinamento com facção, faz um treinamento com embalagens, a gente tem que falar, olha, eu preciso de um espaço assim dentro da sua empresa. Mas eu não tenho condição. Tá bom, então eu vou pedir lá para o chefe, a gente vai disponibilizar para você uma mesa, num ponto de boa iluminação, e aí a nossa menina vai lá fazer. Condições necessárias para a gente realizar aquele ensaio, ou aquele procedimento. Então, aqui no nosso caso, por exemplo, e também não é obrigatório, porque nem sempre eu preciso de uma condição. Tá? Às vezes tem alguma situação que não há uma condição necessária para acontecer. Por exemplo, no nosso caso, vai ter que ser uma superfície plana, horizontal, na largura não inferior aos corpos de prova, que a gente vai trabalhar. Uma escala métrica graduada em milímetros que tenha sido calibrada, garantir que ela esteja correta, porque se eu vou liberar algo que vai... que a minha tolerância é de 1 centímetro, no máximo 2, poxa, eu tenho que estar calibrada. Estou dando um exemplo, tá? Sugiro que todos os instrumentos de medição sejam calibrados. E eu preciso, por exemplo, de uma prateleira para descansar minha malha. Não, a gente vai fazer largura em rolo, porque é o que a gente usa no infesto. Mas cuidado, porque quando eu coloco no infesto, vocês já devem ter visto isso, que às vezes acontece isso com o nosso infesto, certo? Então, se eu tiro do rolo, ele está totalmente tensionado. Coloquei ele em mesa, eu já perdi. Então, por isso que às vezes é importante fazer a medição pós pelo menos meia hora de descanso. Pelo menos. Da largura. Então, dificilmente eu vou falar, tira do rolo e já mede largura. Porque dá muito problema depois. E aí, o que acontece? O risco fica maior do que a largura do tecido. E aí, você cobra o cara. Mas tu mediu a largura? Você não me falou que era de 1,80 que estava o tecido? Não, eu falei. E estava. Da próxima vez, eu até tiro foto para te mostrar. Mas agora, olha o risco, o tamanho que ficou. E isso acontece muito, tá? Da comunicação. Então, se a gente, nesse caso, estou dando exemplo desse ensaio, eu coloco lá que eu preciso descansar,
Opa, então eu vou fazer um ensaio com ele descansando 1 hora, 2 horas, meia hora, 4 horas, 24 horas, 12 horas, para aí sim preparar o risco, tá? Aí a própria execução de ensaio, isso é obrigatório, então aí eu dei esse exemplo, tá? Eu vou tirar pelo menos 50 centímetros de comprimento, que tem que ter pelo menos 1 metro, 2 metros, 1,5 metro da ponta do rolo, para não estar ali naquela puxada que eles colocam, né, no rolo, ou para finalizar, ou para puxar o começo dele. Acondicionar a amostra num ambiente, em ambiente, não colocamos nem ar, não tem que ser temperatura, porque se eu for falar normativa, eu teria que estar em ambiente climatizado, né? E climatizado não significa climatizado só com ar-condicionado, mas também com a umidade. Então, eu estou falando de 65% e de 21 graus, com as suas variações. E aqui, a gente fala, não, pelo menos eu preciso de uma estante. Ressalva. A estante tem que ser ventilada de cima para baixo, de baixo para cima. É como se fosse uma gradezinha de churrasco, sabe assim? Ela tem que ser ventilada, ela é exatamente assim. Claro que não de ferro para enferrujar, mas assim, tem que ter um produto ou um acabamento que não vai enferrujar depois das suas peças. E aí a descrição do nosso processo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos passar depois de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros da ponta do rolo, nós vamos fazer 3 medições, ressalva, nota, a variação nossa não pode existir, a variação entre as leituras não pode ser maior do que tanto, que é normalmente a sua tolerância. O resultado obrigatório, claro, porque eu estou dizendo o que eu quero com isso daqui. Então, por exemplo, nessa POP, o que a gente quer? A gente quer a largura, e é assim que a gente vai fazer o cálculo da largura, e aí a gente vai colocar uma nota. A tolerância admitida entre as larguras tal é de 2 centímetros. E daí eu posso ir mais além. A gente pode mudar também, falar assim, não, então a gente vai pegar um rolo e nós vamos fazer 3 medições em várias partes. Eu não vou fazer só ali naquele começo, eu vou fazer uma medição aqui, uma medição no meio, uma medição no fim. Pode ser também. Eu vou fazer, que nem o pessoal faz de gravatura, às vezes eles fazem no começo do rolo, no meio do rolo e no fim do rolo. Então, isso daqui é só para vocês pensarem que não adianta só fazer um procedimento se a gente não faz um procedimento tendo certeza do que a gente está fazendo. Por isso que é tão importante pedir para a área fazer. Não adianta a qualidade ir lá repetir, pegar, porque a gente não tem essa demanda, às vezes, técnica do cara, que está lá há 20 anos fazendo aquilo, ele sabe dos detalhes. Não, mas se der uma diferença assim, dá um problema. Entende? Ou ouvir o cliente. Risco, o pessoal do infesto. Tá bom, mas pode ser até 4 centímetros? Não, pelo amor de Deus, vai dar um monte de problema. Então, qual que seria interessante? No máximo 2. Opa, o requisito do meu cliente, já disse, não pode ultrapassar 2 centímetros, então eu tenho que colocar. Ou ele vai dizer, não, Milena, para menos não pode nunca, para mais pode até 2. Tudo bem? Então eu vou escrever lá que as larguras não podem ser nunca menor do que o estipulado. Temos que colocar isso no resultado que a gente espera, porque não é só a média que me interessa e falar a largura deu tanto. A largura deu tanto, porque na média ela pode ter dado boa, dentro lá 1,80. Uma deu 1,79, uma deu 1,80, uma deu 1,81. Média. 1,80? Não. Então é importante, porque quando der 1,79, opa, cuidado, mede mais, aumenta a amostragem. Por quê? Porque o meu vai afetar meu risco, eu tenho que informar ele, tem que considerar como base, então, a menor medida. Tá bom? E, por último, a cadeia de ajuda. A cadeia de ajuda é, na dúvida que você tem nesse procedimento, ou com o resultado que está dando, com quem eu falo? Com quem você, colaborador lá da produção, tem que falar? Você vai falar com o gestor da qualidade. Não, você vai falar com o cara do PCP. Não, você tem que falar com a estilista nesse caso. Não, você precisa falar com o seu líder. Ou com o cara lá da tinturaria. Enfim, quem é, na dúvida se ele tem sobre aquele documento, quem sabe ajudar ele, ou sobre aquele resultado, quem pode auxiliar. Então, por exemplo, a gente pode até escrever na cadeia de ajuda sobre descrição do processo, resultado e a qualidade, sobre PCP. Para que eu falo PCP? Só quando dá o resultado diferente do padrão. Estou dando um exemplo. Tu pode explicar isso também na cadeia de ajuda para as pessoas saberem o que elas fazem caso tenha uma não conformidade. Porque a cadeia de ajuda ela é muito utilizada, sobretudo, ou quando a pessoa tem dúvida no ensaio, ou quando ela tem uma não conformidade. O que eu faço nessa não conformidade e com quem eu falo nessa não conformidade.
Ah, e aí, gente, super mega importante vocês sempre colocarem o histórico de revisão. Todo documento que a gente existe, ele precisa ter um dono, ele precisa ter um nome, é importante ter um código, é importante saber que momento que ele foi realizado, ele tem que ter uma data, né? Tem pessoas que usam setor, tem pessoas que usam data, nome de pessoa, e é importante ter um histórico de revisão. Por quê? Porque se eu não tenho histórico de revisão, aí eu coloco lá, revisão 1, revisão 2, revisão 5, revisão 7, eu não tenho a menor noção nem o que aconteceu. O que mudou? Ah, não, a gente só adicionou um requisito. Não, a gente iniciou. Não, o que a gente mexeu? Ah, não, eu incluí a nota 1 sobre limite de tolerância. Não tinha isso. Aí o pessoal no dia a dia usou, e aí volto de novo. Lembra lá que eu falei que a próxima revisão era só em outubro de 2023? Só que o meu cliente, o risco, ou o IFESTO, começou a reclamar para mim que está recebendo, mas eu estou fazendo os testes certos, mas ele está reclamando. Então, o que a gente tomou decisão? Que a gente tinha que colocar uma nota, que aquilo não estava efetivo para o meu cliente, não estava suficiente. Então, eu não preciso esperar a data. Então, tá lá, eu liberei dia 13/10 o manual, o procedimento, era só para revisão ano que vem. Lembra que eu falei que ele tem que ser vivo, é um documento vivo? Então, não, já lá no dia 11/11, a gente já teve que fazer uma alteração devido à solicitação do meu cliente. Então, não necessariamente ele espera a data. O que a gente indica é nunca passa a data de revisão. Utiliza ela como seu padrão, ou seu mês de revisão. Mas se você tiver que fazer antes, faça e registra o que foi alterado. Um documento hoje que não tem histórico de revisão, ele causa muito transtorno, ainda mais quando a gente pega grandes manuais. O manual tem lá 120 páginas, 200 páginas, 250, que sejam 50, que sejam 30 páginas. Eu fui lá e mudei só um negocinho assim, e não informei que eu só coloquei uma nota na página 24, a gente vai ter que ler ele inteiro e às vezes a gente nem percebe daquela nota na página 24. Então, vou dar um exemplo. A gente teve uma alteração dos PONs, tabela lá nova de PONs. Se eu não tiver claro que foi o PON 323 que a gente adicionou, ou que a gente alterou, o que vai acontecer com todo mundo? Vai ficar procurando. Ou encher o pessoal de pergunta. O que vocês mudaram nisso? O que mudou nisso daqui? Eu vou ter que ver tudo isso aqui de novo. Mudou tudo? Não, o que mudou? Eu não encontrei a mudança, porque aquele PON é um PON que às vezes a gente nem usa. Mas eu nem imaginava que era esse POM. Estou aqui desesperado, perdendo a cabeça, mas esse POM é um POM que a gente aqui no meu tipologia de produto eu nem uso. Entendeu? Então, assim, é super importante a gente ressaltar o que a gente está alterando. Não sei se vocês todos fazem isso no documento de vocês. Tá bom? Então, esse aqui é um exemplo de procedimento operacional. O que tem, então, no procedimento operacional? A descrição de um processo. A descrição do começo ao fim de um processo, com quem eu falo, qual é o objetivo dele, que resultado que eu espero, o que eu devo falar se eu tenho dúvida, e depois o histórico dele de alteração. Quem é o responsável, quem que é o aprovador, porque alguém, é importante sempre ter alguém que olha o que a gente faz, mesmo que assim, mas eu que sou gestora, mas tudo bem. Não significa que a gente não erra, nem que a gente fala, gestor da indústria, olha para mim e dá uma validada, vê o que você acha. É importante o seu ponto de vista, tá? Esse daqui é o modelo de documento de procedimento.